Salmo de número 96, verso 7. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Os irmãos acharam? Os irmãos estão achando ainda? É importante vocês acompanharem. Louvado seja Deus. Se alguém quiser, anotar alguns versículos que eu citar aqui para ler em casa, também, bênção de Deus. Mas também quero disponibilizar desse esboço, desses pontos que eu anotei para os irmãos lerem, durante a semana, se assim quiser. Salmo 96, verso 7 diz assim: Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Então, dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Amém? Podemos assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra essa semana, irmãos, e como eu falei para os irmãos, nós que somos chamados para o reino, somos chamados para lutar, combater o bom combate. A irmã Maria falou aqui sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por tantas coisas que, se fosse o Elisário, eu acho que tinha saído correndo bem antes, o que o apóstolo Paulo passou. Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo até hoje, eu creio que é o mais, um grande, famoso, o apóstolo Paulo, por sua, a sua estar incluído no contexto, dessa história, o contexto da questão do evangelho do reino, o apóstolo chamado para pregar aos gentios, inclusive chegou até nós, Então, o apóstolo Paulo é como aquele que eu vejo assim, irmãos, que eu acredito que nos últimos dias da sua vida deveria ser alguém que tivesse, quem sabe no seu último dia, ou para o seu funeral, vamos dizer assim, milhares e milhares de pessoas lá, e enfim, quando acontecesse qualquer coisa com esse homem, um grande homem de Deus, e milhares e milhares de pessoas, quem sabe milhões, se voltando em defesa, em apoio, a esse apóstolo, mas ele se encontrou, no final da sua carreira preso, sem ninguém por perto, e ele disse: olha, todos me abandonaram, disse ele, todos me abandonaram, mas Jesus não abandonou. Louvado seja Deus. O nosso Jesus, ele não nos abandona. E eu quero dizer aos irmãos, nós somos chamados para lutar, a batalha espiritual, fazendo nossa parte, a fim de chegar às mansões celestiais, Então lutemos como bons soldados, combatemos a carreira proposta a nós. O apóstolo disse: olha, eu estou sabendo, mas eu tenho uma coisa a dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e eu posso ver pelos olhos da fé uma coroa linda que está guardando por mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam, ao Senhor Jesus, que amam a sua palavra. Então há uma coroa de glória, há uma coroa para cada um de nós que estamos aqui. Então eu quero dizer, independente da circunstância, independente da guerra, da batalha, das aflições, vencemos com Cristo. Ele vai nos acalmando e nós vamos vencendo, e com certeza chegaremos lá, e com certeza teremos do Senhor este galardão na glória. Irmãos, essa palavra aqui que eu fiz leitura, eu quero dizer aos irmãos, também aqui externando, não deixando de falar, a minha esposa não está aqui, trago a saudação do Senhor, ela não está muito bem, e eu gosto muito de pregar a palavra quando minha esposa está junto, perto, a nos assistir, acompanhando, porque não tem quem conhece mais o marido do que a mulher, ela sabe os defeitos, sabe as qualidades, conhece tudo, não tem como maquiar, Então eu gosto muito disso. Mas louva a Deus, pela vida da minha filha que está aqui, Mateuzinho. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a nossa família,
E todo dia nós devemos orar, principalmente os homens, né? Vamos dizer assim, orar pela família, clamar pela família. Ontem o pregador daqui disse, olha, tem uma coisa, mais uma vez fomos alertados, Satanás quer destruir as famílias, Satanás quer destruir as famílias, porque a família é a base de tudo, né? Tudo vem a partir da família. Então, Satanás não está feliz pela tua família ser uma família feliz, né? Satanás não fica feliz, não fica nada gostando quando ele vê que nós estamos radiante, glorificando a Deus. Ó Senhor, obrigado pela minha família. Olha, Senhor, estou aqui com minha esposa, meus filhos, ou a esposa dizendo ao esposo e os filhos, né? Então, o inimigo das nossas almas, ele se enfurece, ele não tem família, né? E ele quer destruir a minha e a tua, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos lavados, protegidos no sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, tem alguns pontos aqui, irmãos, que eu anotei meditando, né? E eu quero dizer aos irmãos, não querendo aqui, né, me dar tipo explicação, né, me confronta bastante, né? Me confronta bastante a palavra de Deus, e eu posso perceber pela palavra, olhando para ela, eu posso perceber e dizer, olha Senhor, eu tenho muita coisa para melhorar, eu tenho muita coisa ainda para mudar pela sua palavra. Então, quem sabe se a palavra de Deus te confrontar, não é o propósito do pregador, né? Não é a ideia inicial do pastor a falar a palavra. Deus colocou no meu coração essa palavra e me levou aos versículos e textos, né? E conforme a graça, a ajuda do Espírito Santo e o que Ele permitir, falaremos aqui. Eu peço diante de Deus e da igreja que o Senhor coloque o anjo em meus lábios, a não deixar eu falar aquilo que eu quero ou penso, mas o que Deus quer falar conosco. Duvido, não acredito que você sairá daqui da mesma maneira, né? E se um de vós, né, será dois comigo, sairemos daqui com certeza, com decisão e propósito na presença do Senhor, né? E se for um, esse vale mais do que todo mundo perdido, porque a Bíblia diz que uma alma salva vale mais do que todo mundo perdido. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor. Então, irmãos, como introdução, eu anotei aqui, o texto ordena as famílias tributar glória ao Senhor. O texto aqui, irmão Lucas, ele não está dizendo se vocês quiserem, né, rendam glória e honra, força ao Senhor, não. Ele está dizendo, famílias, dai ao Senhor, ó família dos povos, glória e força. Então o texto ordena, a ordem do Senhor é para ser cumprida, né? Quando nós não obedecemos a ordem do Senhor, estamos em desobediência. E a Bíblia diz que a desobediência provém da rebeldia e é como o pecado de feitiçaria. E a Bíblia vai dizer que ficarão de fora esses, né? E então ele determina, e nós, como igreja do Senhor, né, que o propósito de cada dia seja nós, como família da fé, como integrante da família, ou como famílias em si, glorificar, render glória e honra ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Louvado seja o Senhor. Segundo ponto, né, eu quero afirmar aqui, dizendo que os irmãos sabem que Deus instituiu aquela família que é a matriz original da humanidade. Veja como começou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, e então Ele notou que tinha que criar algo. Então Ele diz, façamos o homem, né? E fez o homem. E então sabemos que Ele formou aquela família, que sabemos, Adão, Eva e os primeiros dois filhos, Abel e Caim, e assim foi as gerações. Então essa família é a família matriz original de todas as demais famílias. Louvado seja o Senhor. E então o terceiro ponto, né, afirmo dizendo que a família, constituição de pessoas do mesmo sangue, sendo pai, mãe e filhos. É maravilhoso ver isso, né? Repetir, né, a cada vez o que Deus criou lá no Éden, aquela família inicial. E hoje, né, de período em período, então se forma a família e então a perpetuidade. Louvado seja o Senhor.
O primeiro contato social e de aprendizado de uma criança é a família, né? Então sabemos que o primeiro contato de uma criança, né, contato social e também de aprendizado que a criança tem é com a família, com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Louvado seja o Senhor. O tipo de caráter que uma criança manifestará em sua vida adulta vai depender do tipo de formação que recebeu de sua família. Então, nós pais, né, devemos ser bons exemplos para ser imitado pelos nossos filhos. É uma responsabilidade. Hoje é o culto da família. Então, o comportamento de uma criança na sua vida adulta, né, que ele vai apresentar, vai ser conforme aquela formação que ele recebeu na sua família. Então, aí muitas vezes, mas eu tenho que me cuidar daqui e dali. Sim, temos que pagar um preço pelos nossos filhos, porque devemos ser bons exemplos a serem imitados pelos nossos filhos. Louvado seja o Senhor. Hoje eu estava trabalhando e alguém me contou algo e até agora me veio aqui para falar, né? Então, como se forma às vezes a mente de uma criança, a cabeça de uma criança? Ele me contava, ele atende uma lancheria, né? E ele estava dizendo que chegou um pai e um filho, bem pequeno, uns 4, 5 aninhos, né? E o filho chorando, porque ele viu um suco lá e queria um copo de suco, né? Ele disse, pai, pode ser qualquer um dos sucos, pode ser laranja ou uva. O pai disse, não posso comprar, não tem dinheiro. Eu não tenho condições de comprar. E começou, brigou e deu um socalão na criança, né? E quando ele deu um tempinho, ele disse, me dá um maço de cigarro aí e tal. Aí o homem entregou, né? Agora me dá uma cerveja da marca tal, R$15, né? E começou a tomar, e a criança chorando, né? Então, aquele senhor que falava comigo disse, olha, eu fiquei atordoado. Então eu fui lá na mesinha onde estava aquela criança, então perguntei qual suco ele queria. E eu fui e servi um suco para ele, né? Conforme ele queria. E disse, esse eu vou dar para você. Aquela criança ficou radiante de feliz, né? Ficou radiante de feliz, porque aquele pai não tinha R$2 para pagar o suco, mas ele, né, passou uma formação para a cabeça da criança, né? Então que o dinheiro, as coisas que se tem, não é para isso, mas é para o vício, para aquelas coisas. E então assim começa a turbulência na cabeça de uma criança. Então, o exemplo dado, né, ele deve ser bom para ser imitado pelos filhos. Como é que essa criança, como é que essa pessoa na vida adulta vai entender o que é certo? Para que é isso? Para que trabalhamos? Para que temos as coisas? Como tratamos os filhos, né? Então, ele me falava isso. Então, podemos ver que é algo muito sério essa questão do cotidiano, do dia a dia, do pai e da mãe com relação aos filhos, né? Porque com certeza a formação vem daí, né? E a Bíblia, ela fala isso. E eu quero, como sexto ponto da introdução, dizer que uma família feliz, né? Uma família feliz é um paraíso antecipado. Amém? Uma família feliz é um paraíso antecipado. Louvado seja o Senhor. Não tem coisa melhor do que o filho chegar no seio da família, né? E encontrar o pai alegre, motivado, o pai empolgado, ainda com o pouco que tenha, mas sendo grato a Deus, que é o suficiente. A mãe feliz, aquela família feliz, né? É um paraíso. É um paraíso para a esposa, porque ela está feliz no casamento e na família. É um paraíso para o esposo, porque ele está feliz, né? É um paraíso para os filhos, porque eles encontram ali um porto seguro no casal, nos pais, na família. É um paraíso antecipado, né? Eu não sei como imaginar a glória celestial, mas eu acredito que é como a sombra do que acontece aqui será lá. Nós seremos abraçados por Cristo, louvado seja o Senhor, né? A Bíblia fala que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, louvado seja o Senhor. Ele foi ao céu preparar lugar, ele disse tem muitas moradas, mas se eu for preparar lugar eu vou vir outra vez. Ele preparou um lugar para cada um de nós, tem o teu nome lá, tem uma coroa para colocar na sua cabeça, e você vai para o seu endereço, ele vai te receber, louvado seja o Senhor. Então uma família feliz é um paraíso antecipado, louvado seja o Senhor. Lutemos para termos uma família feliz aqui na terra, né?
Vencemos em nome de Jesus todos os obstáculos, as aflições, pedindo ao Senhor para nos dar sabedoria e entendimento para como lidar com respeito às questões, os conflitos familiares. Toda família tem conflito, estamos aqui na terra, isso é certo, mas o Senhor está conosco para nos ajudar a vencer todos os conflitos. O Senhor nosso Deus é especialista em resolver conflito familiar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não, mas a minha família não tem jeito. Não tem jeito, não, com certeza tem. Para Deus tem jeito sim, né? Entendemos que para a morte não tem jeito, para quem morrer não tem mais jeito, mas com Jesus é diferente. Ainda que morra, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho novidade para você, eu tenho novidade para você, eu tenho o melhor para você aqui na terra, né? Nessa vida e também na vindoura. Louvado seja Deus. A família então é o porto seguro para onde vamos após uma tempestade. E eu quero aqui, irmãos, falar, as horas não vão permitir nós ir muito avante, mas eu quero falar duas experiências que eu tive, né? A família é um porto seguro para onde nós vamos depois de uma tempestade que enfrentamos. É a grande verdade, né? Às vezes, quem sabe a esposa, ou o esposo, ou os filhos não conseguem entender a importância, né? Ou o esposo não consegue imaginar o quanto é suficiente, o quanto é acolhedor, o quanto é restaurador, o quanto recupera, o quanto dá esperança, né? O acolhimento da família como um porto seguro para alguém da família que passou por uma tempestade, passou por turbulência, passou por aflição, passou por angústia. Louvado seja Deus. Eu tive uma experiência quando meu filho mais velho tinha 2 anos e meio, eu trabalhando na rua e eu fui assaltado, né? Eu fui assaltado e sofri 3 disparos de arma de fogo. Um deles atravessou a coluna, né? Atravessou o pulmão, né? E o projétil ainda está debaixo do braço esquerdo, e eu fiquei muito ruim porque deu hemorragia interna, né? Então ali caído, né, eu passei por um sufoco terrível, porque em primeiro momento eu recebi aquele laçaço como um arame, né, e então eu estava caído e eu só estou baleado, né? Aí estava ardendo o ombro também, que é outro projétil, cortou o ombro, né? E então estou baleado, não consegui me levantar porque amorteceu a perna esquerda, o braço esquerdo, e eu disse: meu Deus, se amorteceu alguma coisa, né? Não pegou a medula, mas atravessou a coluna, né? E eu estava ali, comecei a clamar a Deus. Foi uma experiência que eu tive, e a angústia me pegando e eu apavorado, e eu pensando no meu filho de 2 anos e meio, um bebê em casa, né? E eu dizendo: Senhor, e agora? Eu estou trabalhando para levar o sustento para a família e estou aqui agora, estou baleado. E eu olhei, ainda o que me atirou foi se afastando de mim, achou que tinha realmente me matado, né? Chamou a atenção dos vizinhos, e então uma senhora abriu uma janela, né? E eu pedindo a Deus e consegui levantar, por milagre de Deus. Eu já falei isso aqui. E então me levantei com aquele sufoco, aquele calorão, aquela pressão no corpo, né? E hoje entendo que é por causa da hemorragia interna. E então eu levantei, né? Deus me deu graça, né? E estava ali quase morto, né? E então eu disse: olha, se a senhora chamar alguém, eu fui baleado num assalto aqui, né? E então, eu naquela angústia, apavorado, e agora até chegar um carro, e eu comecei a passar mal, né? E então chegou um carro, né? Encostou um carro e eu entrei naquele carro, né? E ele começou a me levar em direção ao hospital. E lá eu no caminho comecei a morrer, né? Eu comecei a ver uma sombra escura se aproximar dos meus pés, me gelava as pernas, e eu comecei a pedir socorro: Senhor, e agora? Estou em apuros, né? E então fui ao hospital até que chegamos lá. E então chegando lá, né? Quando eu estava já a morrer de novo, então aconteceu do médico cirurgião drenar, né? Ele drenou e passou aquela angústia, e eu disse: Senhor, o Senhor me livrou dessa, né? E me drenaram, e eu comecei a ter alívio e turbulência, e eu pensava tanta coisa na minha cabeça, e olhava para cima já morrendo, aquelas luzes girando tudo, e eu disse: olha, é assim que a morte acontece. E começou como que alguém me pegar nas pernas, assim, uma sombra gelada, né? E eu disse: Senhor, me socorre, né? E então demorou uns minutos, a equipe se afastou do PCR, mas ficou uma enfermeira lá, né? Ficou uma enfermeira lá. Minutos depois, né? Eu não sei como, mas o médico me drenou, aliviou, mas o dreno dobrou lá dentro.
e ficou dobrado, e começou a hemorragia interna novamente, e eu vi que estava morrendo, e eu pensando na família, e já tinham chamado alguém, e eu pensando, e agora, o que vai ser, Senhor, do meu filho, o que vai ser? Eu pensando na família, né? E então, né, chamaram o médico, e ele puxou o dreno, e Deus me salvou da morte de novo, né? E então fiquei 3 dias aproximadamente hospitalizado, né, para ver se não haveria um outro comprometimento, né, a ponto de fazer cirurgia, né, para poder resolver problemas, mas o Senhor me guardou, o Senhor curou as feridas internas, o Senhor resolveu o meu problema, e eu logo então tive alta, muito debilitado, vim para casa, né, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa e a minha sogra moravam com nós ainda, né, e o meu filhinho de 2 anos e meio, né, e eu cheguei ali, eu fiquei por 3 meses em casa, né, acolhido pela família, né, sendo cuidado pela esposa, né, pela família de parentes de sangue que ali estavam à volta, né, e então eu tive uma sensação jamais sentida, né, como chegar a um porto seguro após uma tempestade tamanha. A importância da família, né? A importância da família. Quando passamos em turbulência, quando passamos por situações no dia a dia adversa, né? Mas a família é aquela que nos estrutura. Quando chegamos em casa, né, sentimos: ó Senhor, eu estou a salvo, eu estou bem cuidado, eu estou diante de pessoas que gostam de mim, que se importam, que se preocupam com a minha saúde, com o meu bem-estar. Então a família é o porto seguro. Então valorize tua família, valorize teu pai e tua mãe, os pais valorizem os filhos. Louvado seja o Senhor. Não tem algo mais lindo, mais maravilhoso do que nós ver um sorriso alegre, feliz de um filho. Louvado seja o Senhor. Agora, isso foi no ano 2000. Em 2023 agora, novamente, eu tive uma sensação. Passei por outra tempestade, um assalto, só que sem ferimento, né? Eu estava, né, fui assaltado, levaram o carro, o telefone, dinheiro e tudo, documento. Fiquei eu lá, né? Deus permitiu. E então, 9h15 da noite, né, eu saí 2 e poucas da madrugada da delegacia, né? Estava lá dando depoimento e falando, né? E então em turbulência e pensando tanta coisa na minha cabeça, agradecendo a Deus: Senhor, o Senhor me guardou do pior. Louva ao Senhor, o Senhor tem um propósito nisso. A outra vez, há 20 e poucos anos atrás, eu fui assaltado com ferimento, o Senhor me livrou, né, disso. Senhor, te louvo, né? E o Senhor me deu graça. Mas era 2h30 mais ou menos, o Olares foi lá, me buscou de moto lá em São Leopoldo, e quando eu cheguei em casa, né, desci da carona da moto do Olares, né, e eu entrei dentro de casa, eu disse: eu estou a salvo, né? Eu perdi tudo hoje, né? Eu pensei que tinha perdido tudo, mas o meu tudo é Jesus, louvado seja o Senhor. E então eu me senti acolhido, porque lá estava minha filha, preocupada com o pai, a minha esposa. Eu pude olhar meu filho, o Mateuzinho, o qual nós temos uma atenção voltada para ele, né? E eu disse: Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Poderia ter acontecido coisas, mas o Senhor me guardou, e eu estou a salvo, eu estou no meu porto seguro, a minha família. Louvado seja o Senhor. Mas Satanás não gosta disso, né? Satanás não gosta de ver alguém grato, não gosta de ver alguém dizendo: ó Senhor, eu te louvo pela importância da minha família. Eu, como família, tributo ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque o Senhor me faz bem no seio da minha família. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, a família é o porto seguro. Pode acontecer o que acontecer, briga, confusões, problemas, aflições, guerras, pode acontecer o que for, mas quando você chegar em casa, entrar para dentro, né, sua família te receber: olha, eu sei que aconteceu coisa terrível, mas nós estamos junto contigo, nós vamos sofrer junto, nós vamos nos preocupar junto, vai dar tudo certo. Então a família nos coloca em pé. A família nos deixa bem, a família é o nosso porto seguro. Isso incomoda Satanás. Quando o esposo chega, a esposa recebe, né, amorosamente, com toda atenção. Isso incomoda o diabo, isso incomoda os infernos. Quando a esposa chega, o esposo a recebe com todo amor e carinho e atenção. Isso incomoda o inimigo, louvado seja o Senhor.
mas o Senhor está lá com a família, com aqueles que dizem: eu temo ao Senhor, eu tenho receio de pecar contra o Senhor, guarda a minha vida, o meu comportamento me ajuda para mim não ferir minha família, porque a minha família é o tudo que o Senhor me deu, né? E isso vai haver uma resistência contra Satanás, ele vai ter que bater em retirada. Louvado seja Deus. Se você pode aplaudir o Senhor, aplaude Ele, porque Ele é digno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero dizer aqui, irmãos, rapidamente os pontos, né? Eu estava meditando e eu só anotei um tópico aqui dessa mensagem, que é as Escrituras Sagradas e a família. Então eu quero ressaltar aqui nessa noite o que vocês sabem e estão a viver. A sociedade liberal, né, ela quer mudar o conceito divino de família, mas a Bíblia continua a gritar. A palavra de Deus continua a falar com voz bem alta, sem mudar nenhum tio, nenhuma jota, né? A palavra de Deus continua a afirmar, né? Em Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. A verdadeira família é a criada por Deus, sendo homem e mulher, e não homem e homem, e nem muito menos mulher e mulher. Pelo fato que só homem e mulher procriam, então a família completa é pai, mãe e filhos. E pensemos no fato da perpetuidade da espécie. Pode conceitos de cultura, pode ser o que for, né, que nós vivemos nesses dias, mas a Bíblia, ela continua a afirmar dessa forma: Deus não mudou, Deus é o mesmo, Ele criou homem e mulher, louvado seja o Senhor, né? Senão seria diferente. Estamos aqui por causa de famílias, homens e mulheres, né, que Deus formou, colocou um ao lado do outro, e aqui chegamos, e então a humanidade é perpetuada na terra. Louvado seja o Senhor. Esse é o modelo de família que Deus criou. Louvado seja o Senhor. Se você pode aplaudir o Senhor, aplaude nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Aí então alguém vai dizer: pastor, mas é a questão da cultura, né? O senhor está a viver na idade do gelo, né? Está lá no tempo atrás. Louvado seja o Senhor. Então eu digo novamente: Deus é o mesmo, a sua palavra ainda é a mesma. Hoje ainda podemos pregar uma palavra como essa, né? Bem logo, não sei se poderemos, louvado seja o Senhor, mas essa é a palavra que transforma, louvado seja o Senhor, essa é a palavra que liberta, essa palavra é que molda o pensamento conforme Cristo, louvado seja Deus. E então Gênesis 2:24, né, a palavra afirma: esta é a razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, né, então a Bíblia diz que deixará o homem ou a mulher, os seus pais, e se unirá ao seu cônjuge, né? Então assim diz a palavra do Senhor, e serão uma só carne. Essa é a família, né, modelo divino criado por Deus. E eu quero dizer algo aqui, irmãos, que eu penso assim, né? E eu quero que você nessa noite pense nisso, né? Pense nisso também. Muitos modernos se mostram determinados a compreender a cultura, então eles desenvolvem a mente da cultura e não a mente de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que nós venhamos buscar, batalhar, que nós venhamos, né, nos aprofundar para desenvolver a mente de Cristo e não a mente da cultura. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo está vindo buscar sua igreja, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 14 e 16, ele disse assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem conheceu a mente de Cristo, a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero profetizar a mente de Cristo sobre você nessa noite, né? Que nós venhamos ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu, né? É como se fosse Ele. O irmão Lucas estava pregando outro dia, né? Em situações, o que Jesus faria, o que Jesus responderia, como Ele procederia. Louvado seja o Senhor, que tenhamos a mente de Cristo, mas nunca cedemos, né, a mente da cultura. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gênesis capítulo 2, nós podemos ver como Deus iniciou a humanidade através de uma família que se tornou matriz das outras, Adão e Eva, como falei antes, e seus filhos, né? E então, dos descendentes de Adão e Eva, vieram até Noé, né? E então Noé, toda a sociedade se corrompeu, né? É o que nós estamos falando aqui. A crise da civilização dos dias de Noé não é diferente da crise de agora, né? Deus vai ter que fazer alguma coisa. Ele já previu isso, o Senhor já disse isso, né? Fala do fim do mundo, o arrebatamento da igreja, a consumação dos séculos. Então chegou nos dias de Noé, toda a sociedade desenvolveu uma cultura, irmão Lucas, e ninguém tirava da cabeça deles, porque eles tinham uma mente formada, né, conforme a cultura pecaminosa. Diz a Bíblia que eles comiam, bebiam, faziam farra, casavam e davam de casamento, e tudo que era tipo de casamentos, né? E então isso cheirou mal às narinas de Deus. Deus ficou irritado com isso, irado com isso, e Ele disse: eu vou destruir toda a humanidade, me arrependo de ter criado a humanidade. Olha o que eles estão fazendo lá, é o que eles estão fazendo hoje, é os conceitos que tinham lá, como nos dias de hoje. Jesus disse: olha, como foi nos dias de Noé, vai ser, né, nos dias do Filho do Homem. Então vivemos isso. Preserve a sua família, ore pela sua família e mostre a Bíblia para a sua família. Olha, meu filho, olha, meu familiar, a Bíblia não diz assim, a Bíblia ensina assim, né? E então é assim que vai haver mudança, é assim que vai haver restauração, libertação. A Bíblia diz assim. A cultura pode dizer o que quiser, mas eu continuo dizendo o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Deus disse: vou destruir todos. E então Deus deu uma chance. Ele tinha um plano, né? Ele olhou e percebeu em Noé alguém íntegro, né? Então ele disse a Noé: Noé, pregue, né, que eu vou destruir todos, né? Eles estão fazendo tudo que você está vendo diante dos teus olhos. Pregue que eu vou destruir a todos com o dilúvio. Aquele que porventura entrar na arca, der crédito à tua pregação, esse se salvará. Então isso aconteceu, né? Ele não pregou 12 dias, né? Ele não pregou por 12 horas, ele não pregou por 120 dias, ele pregou 120 anos o dilúvio. Ele dizia: olha, Deus falou comigo, Ele vai destruir toda a humanidade, todos os seres vivos, Ele vai destruir, né? Se arrependam, entrem na arca. Ele dizia: tu está louco, tu é quadrado, tu é antigo, isso é bobagem, né? Até o dia que Noé entrou na arca então, e todos pereceram no dilúvio, mas Deus reiniciou a humanidade através de uma família. Que modelo de família? Modelo da criação divina. Noé, sua esposa e filhos, né? Lá, Sem, Cã, Jafé, né? Os filhos de Noé. E então estamos aqui, somos descendentes de Noé, né? Somos ramos, somos galhos, né, da linhagem de Noé, porque só ficou a família de Noé. E então estamos aqui. O Senhor reiniciou todo os seres humanos, reiniciou toda a sociedade através de uma família, a família de Noé. Alguém vai dizer: mas olha, Noé foi fraco, Noé foi um tipo de pastor pregador, pelo amor de Deus, ele não arrastou multidão. Eu não sou fã de Noé, né? Mas Noé ganhou a sua família. Louvado seja o Senhor. Eu estou cansando já de pregar, eu estou cansando de ler a Bíblia e dizer para as pessoas que isso é errado e isso é certo. Eu estou pensando em largar de mão. Mas se você conseguir salvar a tua família, glorifique a Deus, exalte ao Senhor. Noé só conseguiu salvar a família dele, mas foi o tudo que ele salvou, porque a sua família era o seu tudo. E nós estamos aqui porque Noé foi preservado do dilúvio. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Então Deus pode começar do zero através da tua família, amém? Deus pode começar do zero a partir da tua família. Nem tudo está perdido, Ele resolve tudo, Ele é todo poderoso, não há problema que Ele não possa resolver, não há conflito que Ele não possa resolver. E eu quero profetizar solução dos conflitos familiares nessa noite. Louvado seja o Senhor, aplaude ao Senhor para glorificar Ele, porque Ele está entrando com providência. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No Gênesis 12, né? No Gênesis 12 agora nós vemos descendentes de Noé, né? Que é o Abraão. Então Deus olha para a sociedade onde vivia Abraão, em Padã Arã. Estavam todos pervertidos, todos corrompidos, não serviam e adoravam ao Deus verdadeiro. Eles seguiam imagem e escultura fabricada por eles mesmos. A família de Abraão inclusive era fabricante de imagem. Então Deus olha para Abraão e olha para o coração de Abraão. Olha, eu preciso escolher, eu vou escolher essa família aqui, né? Não há outra igual à família desse senhor aqui, né? Quem sabe Abraão podia pensar, não, só tem eu e minha esposa, né? Mas o Senhor não via ali no momento, o Senhor via no futuro. Louvado seja o Senhor, né? Então olhou para Abraão e disse: Abraão, eu preciso que tu saia do meio da tua parentela, tu sai dessa terra aí, tu sai dessa terra que eu vou te mostrar um lugar que você vai ir. E então ele obedeceu fielmente, né? E saiu daquela terra. E então o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele disse para Abraão e sua família, Ele prometeu uma bênção para Abraão. Ele disse: olha, vai Abraão, eu te abençoarei e você vai ser uma bênção com sua família. Eu vou abençoar todos que te abençoarem e vou amaldiçoar todos que te amaldiçoarem, né? E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então eu e você somos benditos de Deus a partir da família de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos o chamado abraâmico, nós somos benditos de Deus. A tua família é bendita em Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja a importância da família criada por Deus, Abraão e Sara, e depois veio os filhos. Louvado seja o Senhor, o Isaac da promessa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu posso dizer, né, esse modelo que incomoda, né, as sociedades modernas, a cultura moderna, né, judaico-cristão, né? Então é o modelo que incomoda, irrita, e eles querem destruir isso, né? E há projetos, há ideias. O pastor Milton pregava aqui no segundo domingo do mês, né? E ele falou sobre o intento, a ideia de reescrever a Bíblia. E eu li uma matéria sobre isso. Eles estão trabalhando aceleradamente para reescrever a Bíblia. Isso não vai ser mais encontrado na Bíblia. Esses modelos que contrariam a cultura, que contrariam o modernismo, a sociedade moderna, isso vai ser eliminado da Bíblia, se Deus permitir, né? Mas tentaram várias vezes destruir a Bíblia, queimaram milhões e milhões de Bíblia, tentaram fazer de tudo, até hoje não conseguiram mudar, porque a palavra do Senhor, ela é imutável, ela permanece para sempre. Eu creio que Jesus vai voltar antes que isso aconteça. Eles não vão conseguir reescrever a Bíblia, só que alguém queira fazer uma para si, né, e guarde na sua casa, né? Mas a palavra de Deus, ela é fiel, ela permanece para sempre. Há poder na palavra, há virtude na palavra. O Espírito Santo está a velar pela sua palavra. Quando acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo vai sair, a virtude não estará mais aqui. Mas até que isso aconteça, pode haver ideias e intentos, mas o Senhor vela pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora eu quero fazer mais um ponto aqui, irmãos. O quinto ponto desse tópico é a decisão de um homem de Deus com a sua família, né? E veja o poder dessa atitude. Eu olho para Josué, o sucessor de Moisés, legislador, né? Um grande homem de Deus, descendente também do Abraão, que estiveram no Egito por mais de 400 anos cativos, e passaram pelo deserto 40 anos, tudo que passaram, Deus tirou eles com mão forte, braço estendido, com as pragas lá no Egito, todos eles sabendo a história, e eles agora estavam introduzidos já na terra prometida. E então, todo o povo de Israel, sem exceção, eles se envolveram com a cultura, né, ali daquele povo. Eles se envolveram com a cultura dos amorreus, né, que era a mesma cultura, né, de lá dos arameus, da onde Abraão tinha sido tirado por Deus.
E então ficou um caos, e a glória de Deus se afastou. E então Josué chamou a todas as autoridades, e chamou todo o povo, e ele fez uma proclamação. Ele disse: ou tudo ou nada, né? Ele tomou a decisão pela sua família, ele tomou a decisão, né, pela sua esposa e seus filhos, aqueles dos mesmos sangue dele. E ele disse: olha, vocês conhecem o Deus que tirou os nossos pais do Egito, vocês conhecem a chamada de Abraão, vocês conhecem o tempo que ficamos no deserto, vocês sabem tudo o que aconteceu, o que o grande Deus verdadeiro Jeová fez por nós e por todo o povo de Israel, e como ele introduziu vocês nessa terra onde estão. Vocês estão adorando aos deuses falsos aqui dos amorreus. E então eu quero dizer algo para vocês, né? Vocês devem pensar bem, se decidam hoje. Hoje é dia de decisão. Ou vocês servem aos deuses dos arameus além do Eufrates, ou vocês servem e adorem aos deuses amorreus onde vocês estão, ou ao Deus vivo todo-poderoso que os tirou da terra do Egito. Só porém eu tenho algo a dizer para vocês. Antes que eles responderem, pensem bem: eu e minha família serviremos ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Josué disse: vocês podem adorar quem vocês quiserem, eu não vou obrigar ninguém a adorar outro Deus, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que eu conheço, ao Deus que eu tenho experiência e intimidade com Ele. Agora, eu e minha família não vamos se perder. Eu e minha família escolhemos adorar ao Deus verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Josué fez a sua opção em adorar a Deus verdadeiro, nosso Deus. E nessa noite aqui no culto da família, no Ministério Obra de Amor e Fé, junto com meus irmãos da família da fé, junto com integrantes da minha família de sangue que aqui estão, louvado seja o Senhor, eu quero proclamar em alta voz dizendo: eu já fiz a minha escolha, eu não vou ceder, em nome de Jesus, eu não vou ceder à cultura, não vou ceder aos falsos deuses. Eu e minha família serviremos ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que mudou minha vida, aquele que me tirou das trevas e colocou na luz, aquele que me tirou de um charco de lodo e colocou sobre rocha firme. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a estar em pé, porque as horas passaram. Faça a sua escolha nessa noite, faça a sua escolha nessa noite, né? Louvado seja o Senhor. Todos nós vivemos, inclusive na nossa família, situações qual eu falei aqui, né? Que não pensa como nós pensamos, não pensa como a Bíblia está dizendo, né? Mas eu quero dizer algo importante: tudo que estiver desalinhado com a palavra de Deus, tudo que não estiver alinhado conforme a palavra de Deus, eu não posso garantir os céus, eu não posso garantir vida eterna, porque a palavra de Deus diz assim, que nós devemos olhar para a palavra e nos moldar conforme a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Que nós vivamos e servimos a Deus a modelo da criação divina, que nós adoremos ao Senhor com todo o nosso coração, nosso pensamento, pelo Senhor ter feito as suas maravilhas por nós, ter nos resgatado, e que a nossa opção seja essa: ó Senhor, ainda que aconteça o que acontecer, eu servirei ao Senhor, eu serei fiel ao Senhor, como cantou a irmã, serei fiel a Ti, Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus vai dizer no capítulo 19 de Mateus que escreveu: Ele ensinou e defendeu a perpetuidade da família. Jesus não deixou de lado, Ele ensinou e defendeu a perpetuidade da família. Ele disse assim: o que Deus ajuntou não separe o homem. Perpetuidade da família, o Senhor Jesus defendeu. O que Ele ajuntou não separe o homem. Lucas escreveu o que sabemos, que Deus escolheu uma família pobre, descendente de Davi, para trazer o Salvador do mundo. Ele poderia ter escolhido outras formas, irmão Lucas, para trazer o Salvador, num estalar de dedos, né? Ou em algo como um relâmpago, como um raio de luz, aparecesse Jesus de uma praia. Poderia fazer qualquer dessas coisas. Deus é todo poderoso, Ele faz, Ele é multiforme, Ele pode trabalhar de várias maneiras, mas Ele escolheu uma família bem pobrezinha, irmã Salete, para introduzir o Salvador do mundo na terra. Ah, mas a minha família é simples, eu não significo, não sei o que. Deus escolheu a família mais simples para trazer o Salvador. Ele está escolhendo a sua família nessa noite, Ele está
está escolhendo você para viver o melhor de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. É com você mesmo, é com sua família mesmo. Ele tem projeto, Ele tem coisas grandes com relação à sua família. Louvado seja o Senhor. E Ele está dizendo nessa noite: ó famílias de todos os povos, rendam glórias e honra, força ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua família. Nem tudo está perdido. Ele tem libertação, Ele tem salvação. Como falou a irmã, crê no Senhor, vai ser salvo pela tua fé. Crê no Senhor, o pastor José leu também. Creia no Senhor, creia na libertação do filho, da filha, creia na libertação, creia na salvação. O Senhor é poderoso. Ele vai conduzir os fatos para o fim determinado, e o fim determinado de Deus é salvar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ainda, irmãos, Paulo classifica como apostasia espiritual quando nós negligenciamos nossa família no cuidado. Então que nós tenhamos cuidado pela nossa família. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, né? Vamos renovar nossa aliança com o Senhor. Vamos pedir a Deus a bênção para a nossa família, porque a nossa família depois de Jesus é o tudo que nós temos. É o tudo que nós temos. Não há algo mais importante do que a família. O Senhor quer perpetuar a tua família, né? Louvado seja o Senhor. A ideia de Deus é com amor unir, né? E perpetuar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos, irmãos, para concluir, né? Devemos celebrar a Deus pela instituição da família na terra, né? Tudo começa na família. A família é a célula-mãe da sociedade, como eu falei. Uma cidade é constituída de famílias, o Estado é constituído de famílias, um país é constituído de famílias, a igreja do Senhor é constituída de família, e Deus é o construtor da família, edificador e também sustentador da família. O Senhor vai sustentar sua família, o Senhor vai sustentar nossa família, o Senhor vai sustentar a igreja como família da fé. Louvado seja Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Louvado seja o Senhor. Se você quiser dar um passo de fé aqui diante do altar, irmãos, eu quero convidar as famílias e aquele que representa a sua família, passa aqui. Nós queremos orar, nós queremos fazer uma oração forte nessa noite, né? E eu quero orar também, ministrar a oração determinando o milagre de cura e também libertação. O Senhor nosso Deus é o mesmo que liberta encarcerados de prisões espirituais. O Senhor Deus é o mesmo que pode curar a enfermidade que for. O Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode edificar sua família. O Senhor nosso Deus é o Deus que pode mudar o quadro, escrever uma nova página. Se Ele não libertar, ninguém liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então creia no Senhor. Nós queremos orar, coloque sua mão no seu coração e nós vamos orar junto nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, sob a Tua palavra que pregamos aqui, Senhor, oh meu Deus, eu tenho dito, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude, não deixe falar aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Oh Senhor, confirma pela Sua palavra a bênção e a vitória. Oh Senhor, confirma a Sua palavra pelos sinais. Oh Senhor, pelas maravilhas que o Senhor pode fazer, não porque o pastor Elisário está a ministrar, mas porque o Senhor está aqui em espírito e em verdade, com todo o poder, e nós como família da fé, rendemos glória, adoração, toda honra ao Senhor. Ó meu Deus, agora nós com a nossa família estamos aqui, ó Senhor, para glorificar o Seu nome, na beleza da Sua santidade, pela nossa família, por formar a família. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, ó meu Deus, representando a nossa família, Senhor, porque queremos buscar, Senhor, a cura espiritual. Queremos buscar, Senhor, a cura física. Queremos buscar, Senhor, salvação, libertação. E o Senhor é poderoso para fazer isso. Salva nossos filhos, Senhor. Salva nossos familiares. Liberta nossos filhos. Liberta nossos familiares, Senhor. Abre os olhos espirituais. Ó Senhor, nos dá a mente de Cristo. Não queremos desenvolver a mente da cultura, mas queremos desenvolver a mente do Senhor. Ó Senhor, venha renovar o nosso entendimento. Ó Senhor, para que nós saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Abençoa, Senhor, os casais. Abençoa, Senhor, como pais, como obreiros. Ó Senhor, como marido e mulher. Abençoa, Senhor, os filhos.
Abençoa a família, Senhor, nos abençoa como família da fé. Nós confiamos no Teu sangue, nós cremos no Teu sangue, nós cremos no Teu nome, Senhor. Eu profetizo, Senhor, ó meu Deus, novidade, ó Senhor, no casal. Eu profetizo novidade, Senhor, na família. Eu profetizo a bênção, a vitória, Senhor. Cuida de nós queremos, Senhor, preservar, priorizar, Senhor, aquilo que diz a Sua palavra. Ó Senhor, ensina, dá-nos graça para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Aquilo que as minhas palavras, Senhor, não foi suficiente, que o Teu divino Espírito Santo venha revelar em cada coração aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.